Olá, alunos do curso superior de Tecnologia em Cafeicultura. Na disciplina Produção de Sementes e Mudas de Cafeeiro, estudaremos essa semana a análise de sementes de cafeeiro, ou seja, uma análise de fácil realização, no entanto, extremamente importante para garantir a qualidade das sementes que serão comercializadas. Bom, nós vamos observar aqui que nós temos a germinação, né, que consiste numa série de processos que culminam na emissão da raiz ou início do desenvolvimento do embrião de um vegetal, momento em que há ruptura do envoltório da semente e começam a aparecer pequenas estruturas que são as raízes. Bom, gente, a germinação ela é extremamente importante para que a gente garanta a qualidade fisiológica dessa semente. Ou seja, hoje a legislação é bastante clara. As sementes de cafeeiro, para serem comercializadas, elas têm que ter, no mínimo, 70% de germinação. Isso é fácil? Claro que sim. Ó, gente, numa semente colhida no mesmo ano, nós temos um poder germinativo de aproximadamente 98%. No entanto, esse poder germinativo, ele permanece até 6 meses após a colheita. A partir disso, ou a semente é armazenada em câmaras frias, ou então ela é descartada. Por quê? Porque em condições de armazenamento, né, que não são adaptadas, essa porcentagem de germinação ela chega a cair até 50% após os 6 meses. Dentre os fatores que interferem na germinação, nós vamos ter a longevidade das sementes, ou seja, no caso da semente de cafeeiro, 6 meses, nossa, é pouco tempo, não é não, gente? É bastante tempo. Vocês querem ver um exemplo? O ipê é uma árvore conhecida por todos nós. A semente, inclusive, ele floresce, né, agora na época seca do ano, né, o florescimento dele ainda está sendo, nós temos muitos ipês florescendo ainda. As sementes do ipê, gente, elas têm uma longevidade de uma semana. Ou seja, quando ela já emite as suas sementes, a colheita tem que ser imediata para a produção de mudas. Então, para vocês terem uma ideia em comparação com o cafeeiro. A viabilidade das sementes, né, que é esse período efetivo de vida. A água, né, fundamental para desencadear o processo de germinativo, ou seja, 2 hormônios entram em ação quando a semente do cafeeiro absorve 50% do seu peso em água, né? Inicia então o processo de germinação. Ou seja, diminui o ácido abscísico que estava mantendo essa semente em dormência, aumenta o ácido giberélico e culmina então na germinação das sementes, ou seja, como resposta ocorre a germinação. Alguns gases, principalmente o oxigênio, extremamente responsável pela respiração das sementes, né? Por exemplo, em substratos extremamente úmidos, o risco das sementes não desenvolverem é muito grande porque falta oxigênio. As temperaturas ideais, elas estão entre 15 e 30 graus, no entanto, hoje já é comprovado que a germinação do cafeeiro, ela é ótima na temperatura por volta de 25 graus. A luz, nós temos elas como, em resposta à luz, como fotoblásticas positivas, que dependem da luz para germinar, fotoblásticas negativas, que não podem ter luz para germinar, e as fotoblásticas neutras. No caso do cafeeiro, tanto faz. Ela é considerada uma fotoblástica neutra. E a dormência, né? Aonde o ácido abscísico mantém essa semente em dormência. O vigor é uma característica genética também que revela a capacidade de organismo gerar produtos mais rapidamente e suportar significativas interferências do meio ambiente. Com relação às sementes, o vigor diz respeito ao desempenho destas, quando submetidas às condições não ideais para germinação e emergência, considerando sua capacidade de gerar plântulas consideradas normais. Então, num teste de sementes, além da germinação, nós testamos também o vigor, ou seja, as plantas que se desenvolverem, elas têm que ser consideradas plântulas normais, ou seja, com sistema radicular bem desenvolvido e com aperte aéreo também. E um outro componente, né, nós temos então, dentre os componentes para a qualidade, o componente genético, o componente fisiológico, o componente físico e o sanitário.
E o componente sanitário, ele refere-se à qualidade sanitária da semente, ao efeito deletério provocado por micro-organismos e insetos associados às sementes, desde o campo de produção até o armazenamento. A sanidade da semente, ela refere-se primariamente à presença ou ausência de agentes patogênicos, tais como fungos, bactérias, vírus, nematóides e insetos. Dentre os padrões que não são aceitáveis na produção e comercialização de sementes é a presença da broca viva, ou seja, uma broca viva, o lote é recusado. Dentre os padrões, gente, nós seguimos um padrão aqui, junto ao Ministério da Agricultura, né, onde os fatores que são considerados é a pureza, na verdade essa pureza ela é física, né? O lote ele tem que ter 98% de pureza, ou seja, 98% do material que for para análise tem que ser semente de café. A germinação ou sementes viáveis, né, que pode ser feito ou pelo teste de germinação ou pelo teste de tetrazóleo, 70% de germinação. Geralmente, gente, as sementes novas de cafeeiro, elas têm aproximadamente 95 a 98% de germinação. Dentre as sementes cultivadas, que são outras espécies, número máximo de 400 gramas, né, do lote que vai ser analisado, então nós vamos avaliar mais ou menos 400 gramas, pode ter duas sementes de outras espécies. Quais espécies, por exemplo? Soja, trigo, milho, né? E de sementes silvestres, só podem ter de sementes toleradas, no máximo em 500 gramas eu posso ter duas. As sementes silvestres nocivas proibidas, como por exemplo a tiririca, é zero. Tanto é que ela nem aparece aqui como padrão de sementes. A broca viva, zero. Não pode ter broca viva no lote. O grão brocado, em 400 gramas, eu posso ter até 3% no máximo. Grão brocado. Se houver broca viva, o lote é recusado. Sementes provenientes de uma só loja, que é a semente moca, né, que eu acho que todo mundo conhece. Em 400 gramas, eu posso ter até 12%. Ah, mas a semente moca não vai gerar uma planta só moca? Nada a ver, gente. A semente moca é aquela que uma loja só foi formada. Ela só tem um embrião. O caruncho de tulha não pode existir. Ele não é muito comum nas sementes do cafeeiro, ele não pode existir. O peso da amostra a ser remetido pelo laboratório de análise de sementes, que é chamado de LAS, é até 2.000 gramas, ou seja, 2.000 quilos. Geralmente a gente envia uma amostra entre 400 e 500 gramas. E o tamanho máximo do lote que pode ser considerado por uma amostra só é de 2 toneladas. Ah, mas o produtor tem aí 10 toneladas, então ele manda 5 lotes diferentes para análise. Bom, gente, durante essa semana eu vou fazer uma prática no laboratório, né? E vou postar o vídeo para vocês observarem. Essa prática seria realizada, né, presencialmente e vai ser realizada no nosso retorno, mas eu já vou adiantar para vocês para ficar mais fácil entender como que é feito um teste de germinação e para a gente observar também a pureza da semente. Pessoal, muito obrigada e até a próxima semana.